Muito bem. Então, quero reiterar aqui meus parabéns ao trabalho e apresentação da Maria. Muito bom. E eu quero chamar aqui o próximo palestrante, apresentador, nosso querido aluno, Denis! Palmas para o Denis. Denis, fique à vontade. Bom dia para todo mundo. Chegou minha vez, né? Bom, vocês estão vendo aí que esse é o primeiro slide, primeiro e último, tá? Então a gente vai falar esse, brincadeira. Primeiro, né, vou me apresentar, acho que quase ninguém me conhece aqui como Adenilson Severo, é meu nome mesmo, mas todo mundo me conhece como Denis, então eu deixo deixo aberto. Quem quiser chamar de Adenilson chama, mas quem quiser me chamar de Denis também não tem problema, tá? Eu tenho formação em hipnose clínica, né, hipnose conversacional, e decidi fazer a psicanálise clínica e encontrei aqui no Instituto, né, as portas abertas com o Rudolf, que é um grande incentivador. E isso tem me motivado e mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de mundo, de enxergar as coisas e enxergar as pessoas. Isso tem feito muito bem para mim. E aí eu escolhi trazer esse tema sobre luto e melancolia, porque eu tenho uma paciente que eu percebi, né, resquícios de melancolia, e eu fui pesquisar, procurar estudar um pouco, saber um pouco melhor sobre como lidar com isso, né, como trabalhar o manejo clínico. E aí veio também, junto com isso, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Então, achei útil, agradável, já estava no embalo, vamos fazer. Tá? Então, Luto e Melancolia é um artigo escrito por Freud em 1917, porém ele já é publicado, né, por Freud em 1917, porém ele já tinha escrito 2 anos antes, mas ele só deixou para publicá-lo em 1917. Esse texto é um dos pilares da obra freudiana e oferece uma compreensão profunda sobre a resposta humana à perca, né, luto e melancolia. A gente vamos ver aqui alguns tópicos: metapsicologia, a origem do termo melancolia, luto, melancolia, perdas narcísicas do melancólico, identificação com o objeto, regressão à fase oral e manejo clínico. Tá? Espero que dê tempo da gente ver tudo isso aí. Mas vou passar rapidinho aqui. Metapsicologia. A metapsicologia é um termo genérico usado por Freud para falar sobre a existência, né, do ser humano. Como que eu posso dizer? Freud, ele esse termo metapsicologia, tirando esse termo metafísica, que tem a origem no grego, né, onde meta significa para além ou transcendência, e aí a gente pode trazer essa ideia de metapsicologia de para além de, ou para além da psicologia. O que isso significa? Significa que metapsicologia está mais para as coisas que nós não conseguimos enxergar, né? Aquilo que não é observável. Então, a metapsicologia ela traz essa dimensão maior das coisas que nós não conseguimos enxergar. Melancolia, a origem do termo. O termo usado por Freud, melancolia, tem sua origem na medicina antiga, onde se acreditava que existiam basicamente 4 fluidos responsáveis pelo equilíbrio do corpo e as emoções, sendo eles o sangue, o fleuma, a bile amarela e a bile negra. Nessa última é que Freud se detém para a base do termo melancolia, onde se acreditava que um excesso de bile negra traria uma tristeza profunda no sujeito. E aí você pode encontrar, né, esse termo, né, encontrar, com outras palavras, esse termo no DSM-5, no capítulo 7, ele vai estar descrito como transtorno depressivo maior. Porém, nós, psicanalistas, ainda usamos o termo melancolia, porque esse termo ele abrange muito melhor aquilo que nós trabalhamos, que é o inconsciente. Transtorno depressivo maior refere-se a sintomas que são percebidos como tristeza, insônia ou hipersônia
e a falta de apetite, etc., que são os sintomas que são percebidos, né, por aquelas pessoas que estão num caso de depressão, os sintomas da depressão. A melancolia, quando nós usamos essa palavra melancolia, ela refere-se a dinâmicas não observadas, o apego do ego à figura que se perdeu ou à representação do objeto perdido. Ou seja, quando a gente traz a ideia de depressão, né, ou transtorno depressivo, a gente consegue observar um conjunto de sintomas que se apresentam no corpo, tanto no corpo como no comportamento das pessoas. E quando a gente traz a ideia psicanalítica de melancolia, a gente vai tratar de coisas que nós não observamos facilmente. Apenas na clínica a gente consegue, na dinâmica, né, do consultório, a gente vai conseguindo observar e pontuar essas dinâmicas que acontecem inconscientemente. Deixa eu respirar um pouco que eu estou acelerado, né? Falando sobre o luto, luto e melancolia é uma comparação que Freud fez no seu artigo, tá, entre o luto e a melancolia. Então, vamos falar um pouco do luto. O luto é a reação emocional profunda à perca de alguém ou algo significativo na vida de uma pessoa. Esse processo é natural e pode variar amplamente em termos de duração e intensidade. O luto não se restringe apenas à morte de uma pessoa. Ele também pode ocorrer em resposta a outras formas de perda, como o fim de um relacionamento e a perda de um emprego, ou até mesmo a perda de um animal de estimação. Então a gente percebe que o luto, ele existe a perca de um objeto, né? Então, aquele que perde um objeto, essa pessoa entra nesse processo de luto. E o luto ele tem um tempo, né? Quando ele passa de um tempo estimativo, começa a passar ali até os, provavelmente, 1 ano e meio, 2 anos, a gente ainda consegue entender que esse luto está no tempo normal. Quando ele passa desse tempo, a gente começa a se preocupar, porque pode entrar em um luto patológico. Depois a gente vai ver isso mais para frente. E aí as fases do luto, que a gente tem a negação, a raiva, a barganha, depressão e aceitação. Então essas são as 5 fases do luto e demora-se um tempo até que quem perdeu, né, quem teve a perda do objeto, transite, tem essa transição entre tudo isso, até chegar à aceitação, que é quando a pessoa começa a encontrar maneiras de seguir em frente, aceitando a realidade da perda e buscando um novo normal. E a melancolia? Bom, na melancolia existem as mesmas dinâmicas do luto e os mesmos sintomas do luto, que são aquelas fases do luto, porém, ele inclui uma tristeza profunda e uma autorrecriminação. Então, a diferença do luto para a melancolia, ou seja, a depressão, o transtorno depressivo, é essa autorrecriminação, um sentimento de culpa e, em casos graves, até pensamentos suicidas. A pessoa tem uma visão muito negativa de si mesmo. A energia psíquica, ou seja, a libido, ela está investida no objeto, estava investida no objeto, agora é direcionada ao ego do sujeito. O que isso quer dizer? Vocês já prestaram atenção que quando a pessoa está de luto, né, ela geralmente coloca a culpa naquela pessoa que morreu? Aquele ente que perdeu, aquilo que ela perdeu. Pô, mas por que você foi fazer isso comigo? Né? Por que me deixou? Não era para ter deixado, não era para ter feito assim, não era a hora. Né? Enquanto que na depressão, né, na melancolia, essa recriminação vem sobre si. A pessoa começa a se sentir cada vez mais para baixo e ela começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque a energia que ela deveria depositar no seu objeto, essa energia volta para si e ela começa a depositar em si mesmo, recriminando em si mesmo. Na melancolia, o sujeito não sabe o que perdeu. Pode ser uma ideia, um lugar, uma representação ou uma figura importante. Então, enquanto que no luto, né, a pessoa sabe, o sujeito sabe o que foi perdido, e com o tempo ele vai aceitando a ideia de que não dá mais para investir energia naquele objeto,
e aí ele vai buscando novas maneiras de investir. Na melancolia, ele não tem ideia do que perdeu. Não necessariamente pode ser por causa de uma morte. Pode acontecer? Pode. Alguém pode perder, né? O sujeito pode perder um ente querido, perder alguém, e daí desenvolver um caso de melancolia, de depressão e tudo mais. Mas, geralmente, né, não se sabe o que perdeu. Então, pode ser uma mudança de ares, mudar de país, mudar de lugar, ou, às vezes, um relacionamento que já não tem mais aquele retorno, e aí o ego, ele precisa investir uma energia, o sujeito precisa investir uma energia, ele não sabe aonde que ele vai depositar essa energia. Então, o que ele faz? Faz o retorno dessa energia para si próprio e começa a depositar no próprio ego. A autodepreciação. A autodepreciação do melancólico traz sempre um fundo de verdade sobre o sujeito, porém de forma exagerada. O analista deve olhar para essa autodepreciação como um sintoma e não contrariar a visão que o sujeito tem de. A gente começa a observar, nos casos de depressão e melancolia, que o sujeito ele começa a se autodepreciar e começa a falar, não, mas eu que sou assim mesmo. Eu sou uma pessoa baixa, e é sempre com adjetivos muito peculiares, né? Adjetivos que são depreciativos. Eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço, eu sou uma pessoa muito infeliz, eu faço os outros infelizes, e começa a trazer esse tipo de autodepreciação, trazendo o seu lado mais negativo à tona. E nem sempre essa visão que ele tem é uma visão mentirosa, porque a melancolia traz isso, traz essa verdade à tona. A verdade que muitas das vezes a gente, que é psicanalista, busca, né? Dentro do set analítico, a gente tenta mostrar ao sujeito que ele não é tão bonzinho assim quanto ele acha que é. Né? E, na verdade, uma grande parte das pessoas acham que são, né, que são bonzinhos, que são heróis. Eu costumo dizer que nós sempre somos o herói da nossa história, mas sempre seremos o vilão da história de outro. Né? Então, a gente encontrar esse equilíbrio. Né? E aí, na melancolia, isso vem sem que você precise buscar, sem que você precise instigar a pessoa a encontrar esse seu lado mais obscuro. Ele mesmo traz isso. E sempre traz com verdade, mas a característica é que essa pessoa vai trazer isso exagerado. Né? Então, é sempre muito exagerado. Não é de confrontar, sempre olhar para isso, né? E entender o porquê que ele está trazendo dessa forma. E porque o sujeito... Lembre-se que o sujeito está investindo a libido no ego. Toda acusação deveria ser direcionada ao objeto. Contudo, o sujeito não sabe que objeto ele perdeu. Tá? Então, como ele não sabe que objeto ele perdeu, o superego está elevado. Acreditava-se antes, né, no início, quando Freud escreveu esse artigo, acreditava-se que o ego se dividia, e essa divisão do ego fazia com que ele mesmo começasse a acusar a si próprio. Mas depois veio o termo, né, Freud começou a usar o termo de superego. Então a gente entende que o superego do sujeito está elevado e ele começa a sujeitar o ego e auto-recriminar. E por que o sujeito se enxerga dessa forma? Porque ele vai introjetar, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas eu já vou adiantar, ele vai introjetar a figura do objeto perdido. Mesmo que ele não saiba o que foi perdido, ele vai identificar com essa figura e vai introjetá-la de si. Então, por isso que, como eu não sei, como o superego não sabe aonde vai depositar toda aquela mágoa, toda aquela raiva, toda aquela ira, então ele deposita na imagem do sujeito dentro de si. Algumas pessoas podem ter uma tendência biológica a desenvolver a melancolia, mas nem todos que têm essa tendência biológica irão desenvolver a melancolia. Tá? Então, existe esse fator biológico também que pode causar,
né, a melancolia. A melancolia não é o luto patológico. Existe uma diferença. O luto patológico é quando o ego do sujeito não quer se desprender do objeto de maneira nenhuma. O ego do sujeito, ele procura a todo tempo estar investindo energia no objeto que se perdeu e que se foi, e por isso gera o sofrimento do luto. Enquanto a melancolia é uma tentativa de justamente se desprender desse objeto, mas como ele não sabe, então ele volta toda a sua energia a si. Perdas narcissistas do melancólico. O melancólico tem uma perda de autoestima, ou seja, a crítica interna e a culpa constante faz a pessoa se sentir inútil, desvalorizada e cheia de falhas. E aí vem, então, um conflito interno. O conflito entre o amor pelo objeto e o ódio internalizado cria um estado de sofrimento intenso. Agora, você imagina, né? Você ama tanto um objeto, e aí, pela falta desse objeto, você começa a odiá-lo. Mas como você está internalizado, você está identificado com esse objeto, você começa a odiar a si mesmo. Então, é isso, esse conflito interno. Isolamento social, devido aos intensos sentimentos de inadequação e culpa, o melancólico se isola socialmente, evitando interações que possam reforçar a sua baixa autoestima. E, por fim, perde-se o desejo pela vida, e o sujeito vai contra o princípio de prazer e autopreservação. E, em alguns casos, chegando a finalizar, né, tirando a sua própria vida. Então, esse é a perda do narcisismo, né? Então, é necessário que o sujeito tenha um narcisismo, que ele seja um tanto quanto narcisista. Isso está em todos nós. Às vezes eu vejo psicanalistas falando do narcisismo, né, como uma coisa ruim, de forma pejorativa, mas não, todos nós temos um pouquinho de narcisismo e é isso que faz com que a gente queira, né, o bem para nós mesmos, que a gente queira preservar a nossa vida, o princípio, né, do prazer, você fugir daquilo que te dá desprazer e correr atrás daquilo que te dá prazer. E aí, na melancolia, o sujeito perde esse princípio, né, ele vai contra esse princípio. Identificação com o objeto. Perda e introjeção. Quando o melancólico sofre uma perda significativa de uma pessoa, ideia ou situação, ele não consegue simplesmente lamentar a perda e seguir em frente. Em vez disso, ele introjeta ou internaliza o objeto perdido. Isso significa que o objeto perdido se torna parte do próprio ego do melancólico. Então, por isso, ele pega sempre muito a sério, tá? Em alguns casos, né, nós vemos pessoas que se cortam, que provocam, né, coisas para realmente machucarem a si mesmo. A identificação, deixa eu respirar de novo. A identificação. O melancólico se identifica profundamente com o objeto perdido, observando as suas características e a relação emocional que tinha com ele. E esse processo de identificação é inconsciente e faz com que o melancólico sinta que perdeu uma parte de si mesmo. Uma identificação normal seria, por exemplo, em um relacionamento, né, onde a gente pode observar que as pessoas elas absolvem, né, elas começam a se identificar com o seu parceiro. Por exemplo, dentro de muitos anos de casado ou em um relacionamento, existem pessoas que não gostavam de uma determinada comida e passam a comer isso por causa do parceiro. Torciam para um time de futebol e de repente mudam, né? Começam a torcer para outro também por causa disso. É uma identificação com o outro, uma identificação com o objeto. Às vezes um costume, né, uma maneira de dormir, eu dormia de um jeito, agora dorme de outro, fazia coisas de um jeito, se vestia de uma forma, e por causa da identificação com o parceiro, ele começa a adquirir essas características. A identificação do melancólico, ele internaliza e se identifica com as características mais odiosas do objeto, reforçando assim uma investida maior do super. Então, o melancólico, ele não vai se identificar com as partes boas do objeto.
né? Então, ele vai geralmente se identificar com as partes mais odiosas. Então, por isso que ele sempre está usando e se recriminando. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes a gente, né, tem um pensamento e para colocá-lo em palavras fica um pouco mais difícil. Vamos lá, regressão à fase oral. Na melancolia existe essa regressão na fase oral. Na melancolia, a regressão na fase oral ocorre como um mecanismo de defesa inconsciente. Quando confrontado com uma perda significativa, o indivíduo melancólico pode regredir a esse estágio inicial do desenvolvimento como uma maneira de lidar com o sofrimento. E é isso aí, ele vai... esse slide mesmo. Ele vai regredir essa fase oral. Quando a gente percebe essa fase oral do bebê, né, quem já estudou aqui e todos sabem sobre as fases, né, do psicossexual. O bebê ele tem aquela fase onde ele deseja o seio da mãe, o seio demora a vir, e aí, pela demora do seio, ele quer destruir também essa mãe, né? Só que como que se destrói o objeto? A gente entendendo isso de uma forma mais macro, a gente vai entender muito bem essa identificação com o objeto. Como que se destrói o outro? Como que eu destruo o seio? A tentativa do bebê de destruir o seio é engoli-lo, né? Morder, ele morde para destruir e introjetá-lo dentro de si. Então, o melancólico faz a mesma coisa. Ele volta na fase oral, mas ele engole dentro de si a ideia do outro, né? A identificação, a imagem do outro. Então, ele quer destruir, mas não tem como destruir o outro sem primeiro morder, né? É um sentimento primitivo, né? De ir lá e dilacerar, estraçalhar com o dente, com a boca. Né? Esse sentimento primitivo de engolir e destruir. E aí a gente acaba criando uma dependência, né? E vinculação durante a fase oral. O bebê é altamente dependente da figura materna para a sua sobrevivência e bem-estar. Na melancolia, essa dependência pode ser revivida de forma inconsciente, levando a uma sensação de desamparo e necessidade do suporte e cuidado. Então, você percebe que a pessoa fica muito mais dependente dos outros, né? Muito mais dependente do que normalmente ficaria. A incorporação e identificação na fase oral, a incorporação através do comer ou sugar é um meio de tornar o mundo externo, ou seja, trazer o mundo externo para dentro de si. Na melancolia, esse processo de incorporação é psicológico. O melancólico incorpora o objeto perdido, internalizando-o como parte do seu próprio ego. Isso leva a uma identificação com o objeto perdido e subsequente à autocrítica. O exemplo dessa manifestação oral é a dependência emocional, comportamentos orais, né, que esses a gente consegue observá-los, né, que algumas pessoas começam a comer muito, outras diminuem a quantidade com que comem, roer unhas e tudo mais, esses comportamentos orais. E a autoagressão, que são aqueles casos de pessoas que se cortam, se mutilam e tudo mais. A melancolia é um esforço feito para se desapegar do objeto perdido. Como não há este objeto, toda a energia é direcionada para o ego que está identificado com o objeto. O manejo clínico. A exploração de conflitos inconscientes. O terapeuta ajuda o paciente a explorar sentimentos inconscientes e reprimidos relacionados à perda e à identidade com o objeto perdido. Da associação livre e da análise dos sonhos, o paciente pode trazer à consciência os pensamentos e sentimentos subjacentes que estão contribuindo para a melancolia. A identificação, ainda sobre o manejo clínico, a identificação com o objeto.
O analista trabalha para ajudar o paciente a separar a sua identidade do objeto perdido, promovendo a reintegração da autoestima. Ou seja, trazer ao equilíbrio novamente essa balança, porque como o sujeito está identificado com o objeto, a nossa ideia é fazer com que ele consiga se desvencilhar disso, entender que ele não precisa atacar essa figura que está dentro dele, né? Então, ele vai procurar um outro objeto fora de si. Revivência de experiências passadas. O terapeuta ajuda o paciente a elaborar essas experiências, permitindo uma melhor compreensão e resolução dos conflitos internos. E a interpretação e insights. Através da interpretação das resistências, as transferências e contratransferências, o terapeuta ajuda o paciente a ganhar insights sobre suas dinâmicas psíquicas. Analítico, né, o setting analítico, ele vai trazer de volta todas as vivências que esse sujeito tinha com o objeto que ele não sabe qual era o objeto que ele perdeu. E com isso ele vai conseguir identificar. Então, quando ele conseguir identificar que objeto é esse que ele perdeu, por que ele está se identificando com isso, e aí esses sintomas então vão começar a desaparecer, porque ele vai conseguir fazer essa cisão, né? Se desvencilhar dessa imagem que ele tem com o objeto. E aí autonomia e autoestima. O terapeuta encoraja o paciente a encontrar novas maneiras de lidar com suas emoções e investir a energia psíquica em novos relacionamentos. Tá? Então esse seria aí praticamente chegando ao final da análise, né, com um paciente melancólico. Você sabe que o tratamento está dando certo, que a clínica está indo bem, quando ele começa a procurar novas opções, né, investindo a sua energia, tudo aquilo que ele usava para si mesmo, para se recriminar, para se colocar para baixo, ele começa a procurar novos objetos para ocupar o espaço daquele objeto que se perdeu. E aí eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né, segundo lugar a minha esposa, que está aqui, que veio prestigiar, e sempre me apoia, né, sempre me apoiou. Agradeço o Instituto pela oportunidade de conhecer a psicanálise. Né, eu tinha uma ideia, mas não conhecia de fato. Então, eu agradeço. Né, agradeço aos professores, ao Rudolf, que tem nos ensinado com excelência, e aos meus colegas, né, que não menos importante, mas que sempre estão contribuindo para o meu aprendizado. E é isso.